Tudo sobre prótese de mama. O que as pessoas, as pacientes querem saber sobre prótese de mama? Vou colocar prótese de mama, o que é importante sobre a prótese de mama? Talvez a primeira pergunta que venha é: qual é a idade mínima e a idade máxima? Não existe idade máxima para colocar prótese de mama, mas a idade mínima é 4 anos depois da menarca. O que é a menarca? É a primeira menstruação. Então, uma paciente que tenha 4 anos depois da primeira menstruação já pode fazer a prótese de mama ou a redução de mama, quando a mama é muito grande. Mas a gente está falando sobre a prótese de mama. Que tipos de prótese de mama que existem? Isso é bastante importante. Então, basicamente, existem 4 tipos de prótese de mama. Próteses de mama cônicas, que é esse primeiro modelo, né? E aqui nos perfis alto, médio, super alto, alto, médio e baixo, tá bom? E aqui então, todas essas aqui são super alta, todas essas são perfil alto, todas essas aqui perfil médio e todas essas perfil baixo. Cônicas, redondas, anatômicas com o polo superior distendido ou base oval, e as ovais, né, para reconstrução de mama. Basicamente o que a gente usa nos pacientes são essas 4 primeiras aqui, né? E assim, as mais usadas são as próteses redondas perfil alto e super alto. A gente prefere sempre usar o super alto porque tem uma base menor e isso é bastante importante para que os pacientes não fiquem parecendo na axila, gordinha na axila. Isso é bem importante. Que tamanho que é o tamanho ideal de prótese para mim? As próteses mais usadas são as próteses de 300 ml. Aqui a gente pode mostrar alguns tamanhos de próteses, né? Aqui a gente tem uma prótese anatômica, poliuretano, né? Uma prótese cônica de poliuretano. Temos aqui uma prótese redonda com perfil baixo, parece uma pizza, né? Aqui uma prótese normal, perfil alto, redonda. Essas são as mais usadas, texturizadas. As anteriores eram próteses de poliuretano e aqui a gente tem uma prótese de poliuretano redonda. As próteses mais utilizadas são as próteses redondas e os tamanhos mais utilizados são os tamanhos de em torno de 300 ml, de 250 a 300, 325. Mais usado é 300, 275, 325, próteses muito grandes, próteses de 450, 500 ml. Esses dias eu botei uma prótese de 750 ml, a maior prótese que eu já usei, muito grande, numa paciente muito conhecida, muito amiga, que já trocou a prótese, inclusive. Mas essas próteses muito grandes têm uma tendência a cair mais, né? E ficar mais artificial a mama. As próteses menores, a paciente que é uma prótese bem pequena, pode usar uma prótese de 150 ou até menor que 150. Mas as próteses mais usadas são em torno de 300 ml. Precisa entender se essa paciente tem se já amamentou, se tem pele ou não tem pele. Isso é uma coisa bastante importante. Por onde colocar a prótese de mama? Isso é bastante importante. Então a prótese pode ser feita pela areola, né? A prótese pode ser feita pelo sulco inframamário, aqui por baixo, um cortezinho, tá? Pode ser feita também pela axila e pode ser também uma via alternativa transareolar, pelo meio da areola. Basicamente são essas 4 vias que a gente usa para colocar a prótese. Por que a gente sempre prefere essa via do sulco inframamário? Porque normalmente por essa via a gente não entra dentro do tecido mamário, a gente descola a mama e coloca a prótese embaixo. Por essa via, é uma via que não tem tensão na cicatriz, e isso ajuda muito, não ter tensão na cicatriz, ajuda muito na qualidade final da cicatriz. Então essas são as formas, né? A gente tem que botar a prótese sempre embaixo do músculo? Não. A gente normalmente coloca a prótese embaixo da mama, né? E por que embaixo da mama e não embaixo do músculo? Porque embaixo da mama a gente consegue mais projeção. Aquelas pacientes, por exemplo, que tem já algum grau de flacidez e precisa tratar essa flacidez da mama. Próteses para mamas pequenas, e a gente pode resolver ou melhorar isso usando poliuretano, que tem mais aderência do que as próteses texturizadas. Quando que a gente usa embaixo do músculo? Embaixo do músculo, normalmente a gente usa em pacientes
que tenham uma mama muito pequena, ou seja, não tem uma boa cobertura para a prótese, e também que elas tenham, a prótese fique muito marcada. Por exemplo, olha aqui, ó, muito assim, ó, pele, prótese. Nesses casos a gente pode usar então a prótese embaixo do músculo. E claro, o pós-operatório é mais doloroso, tem um pouco mais de desconforto, mas é uma forma de fazer a cirurgia sem deixar tão marcada. Como que a gente pode tratar, e se a gente pode tratar também na mesma cirurgia, a paciente que tem areola grande? Sim, dá para tratar na mesma cirurgia a diminuição da areola. Normalmente a gente faz uma cicatriz em volta de toda a areola e fica um frisadinho, como se fosse uma cortina, né, em volta. E isso pode levar até 4 meses para a cicatriz ficar bem lisinha novamente. A gente pode tratar também o mamilo invertido, quando o paciente tem o mamilo para dentro. Na mesma cirurgia da prótese a gente pode tratar o mamilo invertido. E as pacientes que têm excesso de pele e precisam fazer mastopexia, a gente pode fazer. A cirurgia tradicional é em volta da areola para baixo e para o lado, não tem invertido ou uma âncora, mas a gente também pode fazer cicatrizes alternativas, como por exemplo em pirulito, só em volta da areola e para baixo, ou só em volta da areola, periareolar ou em round block, que são casos bem especiais, mamas pequenas, próteses que não sejam muito grandes, mamas que não tenham muita ptose, muita queda, muita flacidez da mama. São alternativas, né? Onde que eu posso fazer a minha cirurgia de prótese de mama e que tipo de anestesia? Então, assim, primeira coisa, fazer num hospital, fazer com uma equipe de cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, um anestesista que tenha experiência com cirurgia plástica, ou seja, que saiba fazer peridural alta, não são todos os anestesistas que sabem. Que anestesia que se usa normalmente em prótese de mama? Anestesia local. Quando que a gente usa peridural em prótese de mama? Quando vai botar embaixo do músculo, por exemplo. E o que mais? Por que tem que fazer jejum antes da cirurgia de prótese de mama? Porque o jejum é importante para sedação. O paciente vai fazer uma sedação, para qualquer sedação, para qualquer procedimento que o paciente for fazer uma sedação, o paciente pode vomitar e aspirar o conteúdo do estômago. Então é bem importante fazer esse jejum antes de fazer a sedação. Cicatriz hipertrófica versus queloide. O que todo mundo acha que quando fica uma cicatriz feia, tá com queloide, e na verdade não é verdade. A imensa maioria das vezes é só uma cicatriz hipertrófica, ou seja, é só uma cicatriz que não ficou bonita. Essa cicatriz que não ficou bonita, qual é a diferença então entre cicatriz hipertrófica e queloide? Queloide é quando essa cicatriz que não ficou bonita, ela invade os tecidos sadios. E nesse caso que ela invade os tecidos saudáveis, então nesse caso ela tem um queloide, essa paciente. E aí os tratamentos para queloide são tratamentos mais agressivos e tratamentos mais difíceis de conseguir resultado. Por exemplo, CryoShape, que é um agulhamento da cicatriz, um congelamento da cicatriz de dentro para fora. A gente pode fazer crioterapia também, congelamento da cicatriz de fora, né, com nitrogênio líquido. Dá para associar também infiltração com triancinolona. Também dá para fazer beta-terapia, né? Ressecção da cicatriz e 10 sessões de radioterapia específica para tratamento da cicatriz. E nos pacientes que têm só cicatriz hipertrófica, a gente pode tratar com laser de CO2, quando a cicatriz é muito vermelha, só com luz pulsada. A gente pode também, nos casos em que a cicatriz é muito forte, pode também fazer a aplicação de triancinolona, gel com triancinolona derma roller, pode também fazer o uso de placa de silicone, gel de silicone. A gente usa aqui um esmalte com corticoide e alguns óleos essenciais também, isso ajuda bastante nos casos de cicatriz hipertrófica ou cicatriz muito escura. Enfim, tem vários tratamentos para a gente fazer para cicatriz. Citei alguns, mas tem outros, né? Inchaço, tempo do sutiã e dieta anti-inflamatória. O inchaço depende muito de cada paciente, depende da técnica e depende do tamanho da mama. Mamas maiores e mais glandulares têm a tendência a inchar mais. Mamas menores e mais lipossubstituídas, gordurosas, têm a tendência a inchar menos.
próteses muito grandes acabam distendendo bastante o tecido e fazendo com que a mama inche mais depois da cirurgia. Vai depender do inchaço de cada um. Normalmente, numa semana diminui já bastante o inchaço, no final do primeiro mês a gente tem uma prévia do que vai ficar a mama depois. Depois de 4 meses é o resultado final, mais ou menos, e a cicatrização total da cicatriz 2 anos depois da cirurgia. Tempo de sutiã, mais ou menos 2 meses depois da cirurgia. E a dieta anti-inflamatória, eu gosto muito de orientar os pacientes que é a dieta anti-inflamatória, né? Não comer, evitar leite, que é alergênico, e a dieta anti-inflamatória é não comer açúcar e não comer farinha. Então evitar comer farinha de trigo, branca principalmente, mas todos os alimentos que tenham farinha, quase tudo tem farinha, e muitos alimentos, ou quase todos, têm açúcar. Então evitar esses alimentos muito industrializados e alimentos com açúcar e com farinha. Esmalte clarinho no dedo, isso é bastante importante na orientação antes da cirurgia. Arnica e própolis eu gosto de orientar sempre os pacientes a usar, então eu vejo o própolis como um anti-inflamatório e a arnica para os roxos, ajuda nos roxos, dá para fazer uma solução de arnica para tomar. Depois tem algumas prontas na farmácia, também podem ser usadas. Coceira na cicatriz. Quando o paciente começa a ter coceira na cicatriz é que está voltando a ter sensibilidade na cicatriz. São as terminações nervosas periféricas que estão crescendo novamente. E isso é um sinal bom, apesar do desconforto que o paciente tem. Pode em volta da cicatriz ficar com um pouco de diminuição da sensibilidade, mas isso volta em torno de 4 meses. Alterações da sensibilidade podem acontecer também na areola, e isso também pode voltar em 4 meses. Normalmente volta em 4 meses. Normalmente as alterações de sensibilidade, que são raras, são a diminuição da sensibilidade, mas pode acontecer, mais raro ainda, um aumento da sensibilidade, ficar dando choque nessa região em torno da areola. E isso é bastante desconfortável para o paciente, é temporário e vai voltar ao normal depois. Retração capsular. Em torno da prótese, o corpo forma uma cápsula. Quando essa cápsula está apertando a prótese, é a famosa retração capsular. 1% em 10 anos, mais ou menos isso. Pode dar nas próteses texturizadas, pode dar nas próteses de poliuretano, pode dar em todo tipo de prótese.